Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Como sempre, só pedir a ajuda de vocês nesse início para curtir aqui o episódio, engajar, compartilhar nas redes, que ajuda a gente bastante, tá bom? Obrigado. Fala, pessoal. Beleza? Um prazer estar aqui com vocês em mais um Papo de GC. E hoje um episódio muito especial, porque a gente começa uma nova série, uma nova jornada de episódios, vamos colocar assim, porque a gente está entrando no mês de março, o mês da mulher, e nada mais justo do que a gente fazer uma apreciação de tantas potências femininas que impactam a gente diretamente no dia a dia, tanto do varejo quanto das indústrias brasileiras. Então hoje, para a gente inaugurar essa série de episódios focados em potências femininas, estou aqui com duas grandes profissionais, que eu tenho também o prazer de dizer que são duas grandes amigas, né? Flávia Ono e Laura Barcelos. Então, assim, meninas, obrigado por terem aceitado o convite, por estarem aqui comigo. Mais digamos assim, mais um capítulo para a gente escrever dentro das nossas jornadas. A Laura, que hoje gerencia a parte comercial do Grupo RD, a Flávia, que está como head de gerenciamento de categorias do Grupo NC. Vou deixar elas se apresentarem um pouquinho, mas mais uma vez, obrigado por terem aceitado o convite. Vamos começar o quê? Ordem alfabética, pode ser? Bora, então. Antes de mais nada, obrigada mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui com a Laura. Minha amiga pessoal, profissional aqui de longa data. E a gente estava falando um pouquinho, né? Mas minha carreira no varejo começou há 12 anos, em 2012. Então, 2012 é isso aí? Então, começou no varejo alimentar, já como GC, e desde então me apaixonei demais por essa área, por tudo que pode ser construído. Hoje eu estou numa cadeira na indústria, então tenho a oportunidade de ver esses dois lados. Mas desde sempre o mosquitinho do varejo, né, como dizem, me picou e me apaixonei. Bom, prazer também estar contigo aqui. Prazer, Bira, estar aqui, convite ilustre, ainda mais fazendo o início com esse mês de março aí especial. E em dupla, adorei, obrigada. Falando um pouquinho de mim, bom, como você já apresentou, Laura, eu sou mãe de duas crianças lindas, tem a Bia e o Gu. Sou nascida em Porto Alegre, mas estou há 15 anos já em São Paulo. E falando um pouquinho de carreira, tenho 17 anos de varejo, sendo 3 na C&A. Então, tive a oportunidade de fazer programa de trainee, trabalhei no varejo, estando em alguns lugares desse Brasil durante esses 3 anos. E depois acabei vindo para São Paulo e entrei na RD. E 14 anos já estou, passa voando, passando pelo comercial e tendo 5 anos de GC, que acho que é o foco principal hoje aqui, mas certamente vai misturar um pouquinho com a visão comercial também. Não, perfeito. Mais uma vez, enfim, Flavinha, Lau, obrigado por terem aceitado esse convite. E deixa eu começar já entendendo um pouquinho de vocês, né? Vocês dois comentaram da questão do mosquitinho, tanto do varejo, mas quando a gente fala do GC também de entender um pouquinho do shopper. Acho que isso é fundamental, a gente entender como o shopper se comporta, como se dá essa questão de dinâmicas de compra. Em que momento da carreira de vocês viram que foi chave? E agora eu vou inverter um pouquinho, conversar com você, Laura. Em que momento da sua carreira você viu que foi chave começar a entender melhor, ou que você começou a ver de uma maneira mais clara o comportamento de compra influenciando nas decisões comerciais dentro do varejo? Bira, acho que a principal mudança foi exatamente quando eu entrei no GC. Então, ter um olhar para cliente, né? Falando tanto shopper, acho que eu sempre tive, mas entender essa questão de como a gente observando o shopper e ouvindo principalmente o shopper, a gente consegue ter insights, foi quando eu entrei, porque eu entrei no GC e a gente tinha um projeto em andamento que era um projeto em conjunto com a indústria, e com uma outra agência para estudar a jornada de alguns perfis de clientes. E então foi uma entrada já imersiva, né? Então a gente já fez foram alguns meses de escuta e de troca
tanto troca com pessoas chaves dentro de várias indústrias. Então, foi um grupo de indústrias que eram especialistas, né, em olhar algum perfil de cliente específico. Não vou citar quais aqui. E aí, em conjunto, a gente fez várias discussões. Então, além de ouvir, a agência fez todo um trabalho de escutar os clientes, né, e trazia para nós as entrevistas e a gente discutia. Então, foi muito rico. Foi ali que eu percebi o quão profundo a gente pode ir, o quanto a gente consegue, com pequenas dores que os clientes trazem, né, que essas pessoas estão trazendo ali, as personas, naquele momento a gente estava estudando, a gente pode realmente transformar em iniciativas e projetos. Maravilha. E do seu lado? Para mim, dando um passinho para trás, como eu falei que comecei no alimentar, né? Eu comecei numa área lá que era basicamente desenho de planogramas. Então, quando a gente faz o desenho de planogramas, é você com a venda ali e com algumas outras percepções de time comercial, de outros times. Então, comecei de uma forma, como que eu posso dizer, bem nichada, né? No ponto final. Mas eu não tinha o contexto do antes, de como que a gente poderia trazer uma experiência melhor para o consumidor. E quando eu fui para a RD, fiquei um tempo lá na RD, tive contato com algumas consultorias de shopper, consultorias de CRM. Na época foi DanHub, eu tive a oportunidade de, naquele momento, junto com a RD, junto com a consultoria, da gente implementar. Então, a minha virada de chave, de fato, foi quando eu comecei a entender realmente como era o comportamento consumidor através dos dados que isso trazia para toda a nossa estratégia de categorias ali, né? E a partir daí, acho que todo o varejo, todo o mercado, as indústrias começaram a também ter estruturas diferentes dentro de cada uma delas para realmente conseguir entender melhor o shopper, qual que é a experiência, como que a gente otimiza sortimento. Então, para mim, foi a hora que realmente teve essa implementação da consultoria no varejo. Fantástico. E assim, eu acho bacana a gente ver como essa troca é rica, porque vocês duas colocaram de maneiras diferentes como o contexto da gente ter dados sobre o shopper é fundamental para a gente começar qualquer tipo de entendimento. Né? A Flavinha trouxe aqui a questão da implementação via uma consultoria de CRM, Big Data, você falou da questão já de uma pesquisa um pouco mais qualitativa, mas de qualquer forma é como a gente traz dados para a mesa, né? Tira o achismo da cabeça e traz dados para a mesa para entender como o shopper se comporta, como acontece essa dinâmica de compra. Então, acho que isso é muito legal também, a gente deixa de provocação para as pessoas. Acho que não importa o tamanho da empresa que você trabalha, não importa o tamanho do desafio que você tem, como dentro da sua estrutura você consegue se organizar para conseguir ter o máximo de dados possíveis para tomar decisão em cima de dados. Acho que isso é muito bacana e fundamental quando a gente fala de shopper. E aí, para a gente começar a nossa conversa, indo para um bloco vamos colocar de estilo de liderança, né, focado nessa questão um pouco mais shopper-centric, né, focado em shopper, eu queria entender um pouquinho de vocês. Vou trocar agora, começar por você, Flavinha. Quando a gente fala sobre o seu estilo de liderança, esse teu olhar, esse teu contexto focado em shopper, ele mudou o seu estilo de liderança? Tem algo que você começou a fazer de diferente por começar a ter esse contexto mais pautado nessa visão da pessoa que está comprando ali no final do dia? Uma pergunta difícil, mas eu sempre tentei, né, muito baseada nas minhas lideranças, nas lideranças que eu tive, nas lideranças que eu tenho, que são inspiração para mim até hoje, tenho várias referências, tentar ser muito humana no dia a dia e entender realmente o time, as necessidades. E pensando na liderança no dia a dia e dados e tudo mais, acho que nos ajuda também a priorizar e não ser achismo, como você falou, né? A partir do momento que a gente tem algumas certezas através das informações que a gente extrai, seja baseado em uma penetração de uma categoria, em unidades por ticket de um cliente, algum dado bastante relevante, a gente consegue, primeiro, ter dados e começar a falar, isso daqui é importante, de fato, para determinado shopper. Se não é, a gente já descarta. Então, tento muito, de uma forma humana, em conjunto, perguntando sempre, né? Porque
tem um gestor que fala muito sobre inteligência coletiva, então acho que é importante a gente ter as trocas realmente. Então acho que o dado realmente nos ajuda a conseguir priorizar demandas, não ser só a opinião da Flávia, ser a opinião de todo mundo e realmente a gente chegar num senso comum. Então, para mim, essa forma de liderar é a melhor, de compartilhar realmente, e principalmente compartilhar a decisão. Perfeito. E você? Adorei o termo inteligência coletiva. Vou usar para a vida agora. Eu acho que eu tentava explicar essa maneira. Eu gosto de liderar assim também. Eu gosto de liderar construindo em conjunto, sabe? E acho que quando a gente está olhando shopper também, olhando dados, e mesmo assim, acho que cada um traz seus pontos, suas visões e as trocas. Acho que o que mudou bastante quando eu entrei no GC e quando passei a olhar muito mais Shopper Insights, enfim, dados, com esse olhar, foi muito de trazer um pouco da visão, assim, diferente do comercial, que é muito dinâmico, tudo muito rápido, afunila muita coisa, né? Muita coisa cai na ponta ali no comercial. Sim. E você tem que rapidamente decidir, tirar da frente. Você tem, sim, um olhar tático estratégico, mas é menos construção de longo prazo. E acho que quando eu entrei no GC e passei a entender realmente que você pode construir e influenciar de várias maneiras para onde está indo a estratégia daquela categoria, eu passei a tentar trazer isso também na minha liderança e no dia a dia e nas trocas com o time. Não, maravilha. E, assim, não tem, ainda mais quando a gente fala de liderança, né? Nesse mês que a gente está celebrando, não tem como eu deixar de puxar sobre esse assunto com vocês, que é a questão da representatividade feminina dentro da liderança. Então, fui dar também uma pesquisada sobre o tema e até para a gente tirar do achismo, como a gente está falando aqui, vi um ponto muito relevante que, até numa pesquisa divulgada pela Forbes, a avaliação de liderança feminina, ela está num patamar hoje superior ao que a gente vê de liderança masculina hoje, e principalmente num quesito que eu achei chave, que é a questão de confiança dos times. Então, os times confiam mais em lideranças femininas, 79% versus 72%. E eu queria entender muito de vocês duas, que para mim são líderes inspiradoras, acho que estão aí há muito tempo no mercado, trazendo resultados muito consistentes. Do ponto de vista de GC, como vocês conseguem tornar isso realidade e tornar isso aplicável dentro do dia a dia de lojas, né? Então, por exemplo, é através de uma rotina de execução consistente, é através de um planograma bem executado, é através de eficácia operacional. Como essa confiança que os times demonstram dentro da liderança de vocês conseguem aplicar dentro do dia a dia de loja, dentro do dia a dia das entregas de GC? Bom, Bira, vou começar então, né? Acho que é minha vez aqui. Acho que você traz 2 pontos aí, de liderança feminina e depois isso aplicado no GC. Então, falando de liderança feminina, eu tive várias inspirações na minha vida. Acho que trago inspirações tanto de vida pessoal como de vida profissional. Então, posso dizer que eu tenho sorte na minha história de ter tido uma avó que sempre me inspirou muito pela história dela, minha mãe. E hoje em dia também toda a minha história de 14 anos de RD, passei por várias mulheres fortes, líderes na indústria e líderes do varejo. Então, tenho boas referências para pegar um pouquinho de cada uma e usar isso no dia a dia. E acho que a força feminina, no sentido de a gente toca muita coisa junto. E depois que eu me tornei mãe, acho que eu entendo ainda mais a questão do como você tem que equilibrar os mundos. E isso no dia a dia eu vejo como uma inspiração para muitas outras meninas e mulheres. Várias perguntam, como você faz para equilibrar os filhos e trabalho? E acho que você tem que ir dosando, né? O quanto você coloca mais peso na família em alguns momentos, né? E você saber que nem sempre você vai estar dosando igual. Você vai estar, em alguns momentos, mais mãe, outros momentos mais profissional, e faz parte. Isso eu ouvi esses dias também de uma líder, e aquilo me tocou, porque realmente a gente não pode se cobrar de estar 100% sendo sempre a melhor profissional. E tem alguns momentos que você vai deixar um pouquinho de lado a mãe e outros momentos da profissional. E acho que isso acaba inspirando e traz para o time uma referência de alguém que busca equilibrar
e que às vezes escapa e em outros momentos você consegue dar o seu máximo ali na carreira. Já inspirou, tô arrepiado aqui. Alguém que também é pai de 3 filhos, assim, acho que nunca vou entender, que a gente não tem lugar de fala, mas vejo que muito de como, enfim, mulheres tão fortes e potentes conseguem sempre tentar equilibrar todos esses pratinhos, entregar o máximo para as suas famílias e nos seus ambientes profissionais. É incrível, assim, só posso dar parabéns para vocês. É algo que eu nunca vou entender, mas que eu admiro profundamente. Profundamente. Obrigada. Flavinha. Fica difícil, né? Depois desse relato de uma mãe, uma super profissional. Mas do primeiro ponto, né? Pensando em profissionais que inspiraram e também... Acho que, como a Laura, eu tive muita sorte, então considero que na minha família, amigos também, tive pessoas realmente que sempre tiveram uma história muito bonita, de luta, de ir em busca dos seus sonhos também, então, que me inspiraram muito e me inspiram até hoje. E no ambiente profissional também. Então, lembro de uma gestora que, em dado momento, deu um livro no Dia das Mulheres, para todas as mulheres ali da empresa. E eu acho que são pequenos detalhes que também nos inspiram, né? Então, não é fazer algo enorme, mas são detalhes no dia a dia que vai mostrando que realmente as pessoas estão te valorizando, então esperam, né, algo além ali de que você realmente tenha uma carreira diferente, que você busque principalmente o que seus resultados na vida profissional, na vida pessoal. Então, tive líderes que realmente me inspiraram e me inspiram até hoje. E pensando no dia a dia, de novo, fica muito difícil realmente fazer esse contraponto aqui, porque não sou mãe, então super entendo o lado da Laura. Mas pensando no dia a dia, acho que sempre tem, né, a dosagem, depende muito de cada um, mas o quanto que você solta, é o equilíbrio que ela comentou, a dose ali de quanto você controla, o quanto você solta, o quanto que você dá de confiança. Então, acho que é realmente entender cada momento, cada um que a gente vai ter dias bons, dias ruins, e que todos somos seres humanos, e que dependendo da atividade ali, da responsabilidade, a gente está junto sempre para se apoiar. Mas acho que é isso, é realmente o equilíbrio e saber as priorizações no dia a dia. Incrível, assim. Aí, acho que é muito bacana, porque eu vou até quebrar o protocolo, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo entrevista com 2 pessoas ao mesmo tempo. Os podcasts sempre foram com uma pessoa só. E essa troca ela é muito rica, né? Porque vocês duas têm histórias muito fortes, de origens e de jornadas muito diferentes e complementares. Então, acho muito bacana a gente ver como histórias diferentes conseguem ser, ao mesmo tempo, tão potentes e dar exemplos tão bacanas para as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, só posso dar parabéns para vocês duas pelas histórias aí que vocês vêm construindo. E aí, voltando agora para as perguntas, queria trazer agora um pouco mais para execução de fato em loja. E aí, queria começar por você, Flavinha. Se a gente precisasse olhar para digamos assim, uma expressão que é muito comum, principalmente quando a gente olha para o varejo, né? Que é, cada loja faz de um jeito. Né? O famoso gerente é o dono da loja. Como é que você faz, né? Como é que você fez ao longo de toda a sua carreira para poder ajustar essa questão da eficácia e da padronização operacional, para evitar cada loja faz de um jeito, cada loja tem a sua forma de executar? Ainda pegando o gancho do que eu comentei, né, do varejo alimentar, então, lá atrás, quando eu entrei no varejo, eu sempre ouvi, e depois eu fui entendendo ao longo dos anos, quão importante a gente estar próximo do time de operações, entendendo realmente as dificuldades, as necessidades do time de operações. Então, por esse aprendizado todo, acho que tudo que a gente faz agora muito baseado em dados, de fato, é sempre pensando, óbvio, no qual que é a necessidade do consumidor, do cliente ali na ponta, mas também pensando na facilidade, na agilidade que isso pode trazer para a operação também. Então, um cliente só vai ser bem atendido se ele tiver
um time engajado por trás, se a gente tiver, de uma certa forma, o time de GC do varejo ali, tiver ensinado, explicado os porquês que a gente está fazendo as alterações, né? Então, acho que a contextualização para todo mundo que está ali no dia a dia, que vai estar de frente com o cliente principal, é fundamental. Porque se a gente simplesmente mandasse um planograma para todas as lojas sem ter uma explicação do porquê que está fazendo aquilo, quais são os resultados positivos que aquilo pode trazer, acho que ninguém entenderia o porquê. Então, pegando sua pergunta em relação a como que a gente, de certa forma, padroniza, né, dentro das especificidades de cada cluster de loja, de cada região, de cada categoria, eu acho que é realmente trazendo muito o time de operações, mostrando todo o conhecimento, toda a base de dados que existe por trás de um determinado planograma, que eu falo que é a ponta do iceberg, porque por trás de um planograma tem zilhões de coisas, existem meses de trabalho de várias áreas ali. Então, acho que é isso, é realmente tentar trazer operações para junto do nosso dia a dia, explicar um pouco, para que a gente consiga ter uma unidade de estratégia dentro de cada uma das categorias. Nossa, fantástico. E aí, E Lau, agora? algo a complementar? Agora foi difícil pra mim, né? Mas eu concordo muito com a questão de pegar de operações. Acho que o grande aprendizado, eu lembro quando eu entrei no GC também, além da jornada, foi um choque, assim, eu tinha bastante tempo já de comercial, e aí eu parei, assim, falei, não, deixa eu desenhar um pouquinho do que é o GC. Porque também muita gente me perguntava, o que é o GC? É uma área que não é... Você fala compras, todo mundo sabe o que é compras. O que é GC? Né? Então, eu lembro direitinho que eu desenhei um slide, assim, GC, e aí a conversa com dados, aí, né, deixa eu citar nomes aqui da Anham, IQVIA, enfim, Nielsen, todos os provedores de dados, dados internos, e a troca com todas as áreas que a gente cruza, para dali sair a melhor solução para o cliente. Né? Então, e a melhor solução para o cliente, pegando um pouquinho do gancho de loja a loja, né? Ela não vai ser única loja a loja. Então, o gerente tem sim um papel, na minha visão, um gerente de loja tem um papel de trazer um pouquinho do jeito dele. Não cada loja faz de um jeito tudo, né? Cada um de qualquer coisa. E eu acho que o papel do GC é ajudar o gerente a minimamente dar uma organizada, né? E trazer um pouco da estratégia nossa, né? Estratégia de cada empresa, e aí isso passa por definição, planejamento, toda a estratégia. Por isso que, sim, o planograma é lá a ponta do iceberg, porque passa por toda a definição, toda de estratégia, e você escolher para qual shopper e qual cliente que você quer entregar. A gente não vai conseguir entregar para todos em todas as categorias. Então, você tem que escolher bem e transformar isso em informações e aproveitar todos os pontos de comunicação com o time que está lá executando na ponta, para que ele entenda o melhor possível. Muito do que a Flavinha já colocou, assim. Ele tem que entender o porquê, né? Pelo menos parte por trás da ponta do iceberg, ele tem que estar entendendo para poder, digamos assim, entender que na hora que ele está arrumando aquele SKU mais para cima, mais para baixo, aquilo foi pensado, foi decidido, e por isso ele deveria, né, entender que aquilo é bom ser respeitado, porque tem uma estratégia por trás. Nossa, incrível, fantástico. Gente, não tem nem como fazer algum tipo de encerramento aqui, né? Que foi muito bem explicado como a gente pega toda a questão da base de dados e como a gente traduz isso de uma maneira didática para os gerentes de loja, enfim, para o time de operações poder colocar isso na rua. E aí, para a gente fechar esse primeiro grande bloco aqui, que a gente está falando muito sobre o papel da liderança e sobre a influência dentro da execução de loja, queria agora ir para um ponto um pouquinho mais polêmico, vamos colocar assim, do ponto de vista de execução. E aí queria te perguntar, Lau, você já precisou sustentar alguma decisão impopular para stakeholders, seja internos ou externos, para poder garantir que a decisão para o shopper, a experiência de compra, fosse respeitada da forma que você acreditava que ela deveria ser? E como é que foi isso? Algumas, né? Acho que é impossível você estar... Tanto no comercial como no GC, você tem que tomar decisões ali. Acho que
dentro do gerenciamento de categorias, esse olhar da categoria como um todo, e olhando a categoria, entendendo qual é a entrega que você quer fazer naquele momento ali para o cliente final, você vai passar por decisões nada populares, principalmente perante indústrias, né? Então, tem alguns interesses, muitas vezes, por trás ali de marcas e tem a questão comercial também. Então, você tem que equilibrar. E ainda operações, né, também. Acho que são vários, como eu falei anteriormente, acho que são vários pratinhos ali para equilibrar. Já tive decisões que a gente tomou de categoria de realmente retirar SKUs e que depois a gente teve que voltar à parte, não todos. Então, foi uma das primeiras experiências, assim, uma das categorias, muitas vezes não cabe, né? Você tem que tomar decisões que cabe. E aí você aprende, acho que a gente aprende errando muitas vezes também. E eu lembro que foi uma categoria, vou citar aqui qual é a categoria de cuidado adulto. E realmente são pacotes grandes, né? Não cabe. Sim. Mas foi um aprendizado na prática, no erro ali de tomar decisão forte. Operações chiou absurdamente, porque a gente tirou muito SKU. E na prática, operações tirando, era o cliente gritando também, né? E aí foi um aprendizado de volta, olha de novo e vê como que encaixa para tomar parte do que não cabia, teve que caber realmente de algum jeito para atender melhor o cliente. Maravilha. E você, como é que foi sua experiência nesse ponto, Flavinha? Como a Lara falou, né? A gente sempre tem que sustentar realmente as decisões impopulares, ainda mais penso no lado deles aqui, né, do varejo. A frase que todos já ouvimos muitas vezes, que a gôndola não é elástica. Eu acho que tem ferramentas, né, que ajudam, principalmente as prateleiras, gôndolas infinitas e tudo mais, mas é o que o shopper quer ali na hora, né? Independente do comportamento digital ou omnicanal ali, se ele está na loja, ele quer comprar. Então, realmente é uma decisão... Já tomei também decisões populares nesse sentido de sortimento cabe ou não cabe, cadastra ou não cadastra. Então, faz parte da vida. Mas vou voltar para o que a gente estava falando também de... Óbvio, com certeza, erramos muito ao longo dessa jornada e ainda continuaremos errando. Mas acho que tudo é baseado em dados. Se a gente tiver muito bem embasado, seja no porquê que aquele item saiu de determinada loja, vamos deixar passar alguma coisa assim, mas se a gente estiver muito bem embasado, acho que as decisões elas têm um tom diferente, né? A gente está... aí talvez sejam decisões de vamos testar, por um lado, e não nesse 100%, mas se contra fatos e dados a gente tiver a nossa certeza ali, não tem argumento. Então, penso muito nisso, realmente. E sempre vou muito nessa, né? Os dados estão aqui. A gente pode fazer um teste em X lojas para ver se eles, de fato, se comprovem. A gente não vai ter nenhuma fricção com o cliente na ponta ali. Então, para mim, é isso. A resposta é dados. Maravilha. E acho que, para a gente encerrar esse bloco focado mais em liderança aplicada à execução no ponto de venda, né? Acho que tem um ponto muito legal que acho que ressalta muito, acho que a potência e o sucesso que vocês duas têm na carreira de vocês, que é como vocês conseguem, mesmo sendo lideranças, né, extremamente pautadas em dados e com muita certeza do que fazem, como vocês têm a humildade de, primeiro, retroalimentar e ver se tudo que vocês colocaram na rua está fazendo sentido ou não. E também o outro ponto que você colocou, Flavinha, de como vocês também usam muito a questão dos testes, né, dos pilotos. Então, se eu não tenho a plena certeza de alguma coisa, vamos testar para depois a gente escalar isso ou não. Então, acho que ter profissionais hoje que têm essa humildade de conseguir ver o que tá dando certo, mesmo com os dados na mão, e como a gente consegue fazer pilotos antes de escalar algumas coisas, acho que faz toda a diferença para a gente ver resultados aplicáveis. Então, parabéns para vocês duas aí pelas carreiras que vocês vêm construindo. E agora a gente indo para o nosso próximo bloco, um pouco pautado mais para a parte de como essa estratégia vira execução dentro do ponto de venda,
tem uma pergunta agora, nem lembro mais quem começa. Nem eu. Enfim, vai, Flavinha? Tá bom. Então, vamos começar aqui pela Flavinha. E aí, Flavinha, pergunta muito direta, assim. Quando a gente fala, né, toda a estratégia que o GC desenha, até a parte de execução mesmo no PDV, seja PDV físico ou PDV digital, quais são os principais gaps que você observa hoje? O que mais você vê que falta quando a gente fala da estratégia de GC bonita lá no PPT, com os 8 passos, para o que a gente consegue implementar dentro dos nossos pontos de venda? Olha, eu não sei se a gente consegue fugir muito dessa resposta, mas para mim é muito de execução. Então, se a gente não conseguir traduzir toda a pesquisa com o shopper que a gente faz, todo o estudo através dos dados que a gente tem, meses e meses de uma revisão de sortimento, de revisão de planograma, etc. Mas se a gente não consegue, de novo, conectar operações para conseguir fazer com que aquilo seja executado, ou se a gente não conseguir envolver o time da indústria para garantir também que seja executado, acaba que nosso trabalho não vai refletir, né? Então, a gente não consegue, de fato, mensurar se foi positivo ou negativo. Então, pode parecer, sei lá, anos 90, mas para mim execução é tudo. A gente precisa garantir que a estratégia, de fato, ela aconteça na ponta. Só que eu acho que o que mudou é a forma dessa execução acontecer, né? Então, acho que agora com tecnologias também tem muita coisa que a gente ouve falar, seja via QR Code, que pode ajudar no educacional e pode ajudar na execução até do time de operações ali na loja. Mas eu acho que o dia a dia ali de realmente ter um preço certo, a gôndola ordenada, dependendo da necessidade de cada categoria, de cada consumidor, e sempre vai ser o primordial para fazer a estratégia de fato acontecer. O difícil também é a escala, né, que a gente tem disso. Então, a gente vê as principais... a gente tem o quê? Quase 100 mil pontos de farmácia. Farmácia tem quase 100 mil já. Então, é difícil a gente garantir que com a quantidade de sortimento que a gente tem nas lojas, a gente consiga ter uma cultura, de fato, de organização dali, muitas indústrias atuando em cada uma das lojas, nas redes. Então, você começa a pensar em números ali, é bem insanos. Tem o quê? 20 mil SKUs em cada loja, nem sei mais. Então, é muito difícil a operacionalização de tudo isso. Então, por isso que eu sempre trago que a execução, ela precisa acontecer, senão... De verdade, o PPT pode ser bonito, mas na hora de ver o número de fato, se deu certo ou não, a gente não vai conseguir ter essa clareza. Perfeito. E aí, Lau, do seu lado? Tipo isso. Segue, né? Segue, concordo. Não, mas pegando o gancho, assim, a execução mesmo é o grande desafio do varejo, né? Então, e você falou de amplitude aqui, né? Posso dizer que com mais de 3.500 lojas, de fato... Não é bobeira falar do desafio de execução aqui e de padronização, como a gente estava falando, né? E aí, pegando o gancho até do que a gente tinha falado antes, assim, de testes. Então, muitas vezes as execuções mais complexas, assim, o teste vai ser super importante, tanto para a gente entender se é por esse o caminho mesmo, como também para depois mostrar o teste com os dados para quem vai executar, né? Que aí ajuda a embasar aquele entendimento que a gente estava falando, né? Que aponta só entendendo o porquê e exatamente qual o objetivo do que ela está fazendo, ela vai realmente dar mais importância e seguir. Então, você não vai conseguir fazer isso em todas as categorias, em todas as lojas, mas nas mais estratégicas, acho que é bem importante conseguir, de alguma maneira, testar, né? Principalmente em grandes mudanças, e mostrar esses dados. E acho que cada vez mais, como a Flávia já falou das mudanças, IA está aí para... Espero eu nos ajudar cada vez mais, né? Porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido também. Então, tem muito lançamento. O lançamento, aquele que estava saindo para entrar o lançamento tem que escoar mais rápido, para o lançamento chegar mais rápido. E a IA precisa ajudar para a revisão de sortimento ser mais rápida, para o escoamento também ser mais inteligente, né? A gente conseguir entender qual a loja, o SKU, enfim, e a gente conseguir transformar tudo isso em execução lá na ponta,
para realmente a estratégia toda pensada ser refletir na ponta e ser executada e trazer o resultado esperado. Nossa, perfeito. Do meu lado, eu que não tenho mais o que agregar. A resposta super complementar aí e completa de vocês. E aí, aproveitando para resgatar esse ponto de execução, que vocês duas colocaram muito, né? Para mim, tem até um dado bem legal que a Brandlan traz, que em grande parte das bandeiras de farmácias brasileiras, a base ali que trabalha no chão de loja, ela majoritariamente é feminina, né? Tem bandeiras que até chega a 70% dessa base de chão de loja, ela ser composta por mulheres. E aí, você até comentou, né? Como a importância do GC para ser essa facilitação didática para as pessoas que estão no ponto de venda. Então, até queria saber como execução é o ponto central para a gente fazer um GC bem feito. Como é que vocês enxergam, como é que vocês fazem, na verdade, para ouvir essa voz que vem do campo, tá? Para ela, de fato, ser considerada e aplicada também junto com os planos de GC. Que vocês comentaram, né? Vocês têm todas as informações de Big Data, vocês coletam dados, mas tem um ponto que é fundamental também, que é ouvir quem está dentro das lojas de vocês, né? Que é ouvir quem está dentro do chão de loja. Então, como é que vocês fazem para absorver as informações dessas pessoas que estão dentro do chão de loja e tornar isso algo aplicável dentro dos planos de GC que vocês tratam no dia a dia? Vamos lá. É comigo agora, né? Ficou você agora. Acho que tem que ter ferramentas para transformar essa escuta em dados também. Então, tem que ter uma ferramenta de escuta formal, digamos assim, né? Da loja. Então, a gente tem, falando como RD, tem canal que as lojas trazem os pontos, muito mais falando em sortimento aqui, tá? Mas a gente consegue aí usar IA, né? Ou às vezes não somente IA, mas usar, enfim, de ferramentas que tem no mercado para transformar tudo que vem, porque é bastante coisa, em dados para você entender o que a loja está gritando, como um sortimento, por exemplo. Outro ponto que eu acho que é importante é visitar a loja. É um desafio na rotina, não vou dizer que é fácil. Muito difícil. Né? Bem difícil, mas é um desafio, mas tem que acontecer, a gente tem que visitar cada vez mais. E ouvir em todos os cruzamentos, todas as oportunidades que você tiver, realmente ouvir, né? Não só a gente quer muitas vezes levar para operações, né? Mas ouvir operações também, como voz do que está acontecendo lá na ponta, é super importante. Maravilha. Escutativa, né? E olhar atento também para conseguir fazer as coisas acontecerem. Do seu lado, Flavinha, o que você traz pra gente aí? Também fica difícil, né? Mas acho que é exatamente isso que a Laura falou, como que a gente transforma e do início é como que a gente de fato treina. Eu sou uma pessoa assim, muito da contextualização, então eu adoro entender os porquês, sou muito curiosa nesse sentido, faço muitas perguntas, então já tive esse feedback, mas eu imagino que seja muito importante também ter um treinamento prévio para ter essa contextualização dos porquês, para garantir essa execução. Então, o time de loja que vai conseguir ajudar o time de GC a fazer toda a execução. No caso da indústria, tem os promotores também que ajudam. Então, para mim, é muito do envolvimento, da contextualização, do aprendizado, do ensinamento ali, para garantir que na hora de qualquer dúvida que o cliente tenha ali, consiga tirar, consiga explicar. Então, para mim, é o treinamento que garante ali a execução na ponta. Posso quebrar protocolo? Claro, fica à vontade. Só pegando o gancho aqui, porque é discussão, assim, falando da indústria, que eu acho que eu acabei não mencionando, e realmente, assim, é super importante, né? A gente não vai conseguir varejo, sempre vai ter menos pessoas na loja do que a gente gostaria que tivesse, né? E a prioridade vai ser sempre o atendimento do cliente que está lá, né? E não necessariamente a organização do planograma que a gente gostaria que acontecesse. Então, nem sempre isso vai ser priorizado, digamos assim, no dia a dia da loja. E então é sempre muito importante a questão da parceria junto com a indústria, que vai trazer a promotoria, que vai fazer um arrastão em algum momento de virada de categoria. Acho que sem essa parceria dos três pilares aqui, né, do GC, representando aqui um corporativo, o time de operações e a indústria em conjunto para melhorar
o nosso nível de execução e execução da estratégia em si para atender melhor. Não, perfeito. Agora eu que vou quebrar o protocolo também. Vocês trouxeram, acho que um ponto que é fundamental, que é fazer, acho que tudo se tornar realidade ali dentro do ponto de venda, né? Não adianta a gente ficar discutindo, enfim, tudo aqui em cima, no mundo maravilhoso, se ali dentro do ponto de venda não tem o arrastão, não tem a virada de planograma, se a gente não entende o que está acontecendo no dia a dia ali do time que está dentro do chão de loja, junto com o time de promotores. Hoje, quais são as melhores ferramentas que vocês já viram hoje no mercado, ou que vocês utilizam, para tornar principalmente o time de chão de loja e o time de promotores, acho que multiplicadores e embaixadores do que vocês acreditam para as categorias que vocês trabalham, né? Então, acho que no final do dia são eles que vão colocar em realidade tudo que é desenhado na estratégia. Então, como é que vocês fazem para, de fato, engajar essas pessoas e tornarem eles embaixadores de tudo que está sendo pensado? Olha, falando do lado da indústria aqui, acho que tem... assim, no dia a dia mesmo, tablets, etc. Não sei te precisar alguma ferramenta, mas que ajudam nos materiais para ajudar. Agora tem algumas atualizações que você vai, pergunta já direto o que você quer saber. Mas pensando no engajamento, que pode ser um facilitador, e de novo, acho que está muito embrionário ainda algumas coisas. Tem, acho que, inúmeras plataformas disso, mas também ainda é um teste que tá saindo do papel. Mas é escanear o planograma ali na loja com inteligência artificial. Então, tem um time nosso lá, de JBP, que está liderando isso, junto com o time de promotores, que tem o planograma no tablet ou no celular ali do promotor. Ele olha para a gôndola e ele já consegue identificar se a posição está certa, se o preço está correto. Enfim, tem várias outras métricas ali que eu não estou 100% com isso, então não sei te trazer mais detalhes, mas são ferramentas que, de certa forma, ajudam, porque se tirar uma foto, se tiver uma comparação que venha na sequência disso, que já te traga o porquê que aquilo está certo ou está errado e o que você tem que fazer, dentro dessa própria ferramenta, pode ajudar e pode ser uma forma de educar o promotor, quem está ali na ponta, sem ser necessariamente dar um treinamento prévio, porque ele não vai ter tempo, às vezes, de ler um treinamento de 10 minutos de cada categoria. Não, nem existe isso, é fora da realidade. Então, às vezes, essas ferramentas elas podem ajudar, de fato, a uma execução mais ágil e uma execução efetiva, né? Que, de fato, aconteça em loja. Mas, de novo, acho que esse tipo de ferramenta não é de agora, né? Várias indústrias têm isso, várias empresas têm. E agora a gente tem que começar a ver na prática se funciona, né? De novo, é uma quantidade de sortimento absurda realmente que tem no varejo. O espaço do Pharma, principalmente, é muito limitado, é muito pequeno. Mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? E acho que essa é uma das formas que realmente a gente tem que se atualizar, ir testando, ver se dá certo, errou, arruma. Então, estamos bem empolgados para o que vem, mas tá no começo ainda. Brilhante, Flavinha. E do seu lado, Laura? Pilar importante esse que a Flávia trouxe. Acho que deixar o planograma cada vez mais fácil, né? Fácil no sentido de acessível, né? Para quem vai executar, né? Porque há pouco tempo atrás era um planograma que tinha que ir lá no computador de trás da loja, na gerência. Até ele ir lá, ele já se perdeu no caminho. Exatamente. Já foi no banheiro, esqueceu, voltou, enfim. Às vezes dava nem para imprimir, né? Tinha que tirar a foto e levar para lá. Então, assim, era mais difícil, realmente. Acho que estando na palma da mão ali, né? Assim, num celular, num tablet, isso com certeza vai facilitar. E vem facilitando e ajuda. E acho que treinamento. Acho que como ferramenta de forma geral, treinamento. E aí a tecnologia ajuda hoje em dia no treinamento, porque você não precisa necessariamente fazer presencial. A gente sabe que o presencial é sempre mais rico, mas
acho que o treinamento online, através das plataformas todas que vieram com a pandemia, né? Que algumas coisas boas vieram com a pandemia, acho que ajuda a gente a ter mais pontos de contato, né? Para poder tentar explicar um pouco mais da execução, quais as prioridades, importância, enfim. Maravilha. Agora deixa eu ir explorar um pouquinho mais a carreira de vocês, tá? Entender um pouquinho mais aí como vocês se desenvolveram. E aí, Lau, queria começar te perguntando quais foram as principais habilidades ou competências que trabalhar com GC e Shopper trouxe e que agregou muito para o seu desenvolvimento profissional. Pergunta capciosa. Vamos lá. Fala, eu achei que ia ser mais fácil. Falando da sua carreira, eu falei, oba, vai ser fácil. Não. Eu acho que eu tenho uma característica, competência já de relacionamento, eu gosto de ouvir, de trocar, falei um pouco antes de inteligência, né, conjunta? Não, esqueci. Coletiva. Coletiva, boa. Então, tem um pouco disso e eu acho que o que o GC me trouxe muito foi um aprofundamento na capacidade analítica, né, que eu acho que já tem, né, você tem ou não tem, muitas vezes, eu acho. Acredito que realmente você tem que ter um pouquinho já desse olhar analítico, mas o GC ele provoca muito, né, que você consiga de fato dar um passinho para trás assim no olhar dos números, não só dos números e da percepção, das conversas, e conseguir analisar e questionar, fazer as perguntas certas, né, para chegar nos objetivos que a gente tem como estratégia. Perfeito. Do seu lado. Difícil, estava pensando aqui. Eu acho que eu sempre, como eu falei, fui muito curiosa, então quando eu entrei no mundo de GC, que eu comecei a desbravar comportamento do shopper, e é até difícil falar o que a gente faz para a família, né? Eu vi no podcast anterior perguntando pro Renan como você explicaria para sua avó, mas... E é difícil mesmo, para quem não está no dia a dia ali. Então, eu sempre fui muito curiosa quando eu comecei a ter contato com qual que é o comportamento do shopper, quem é shopper. Então, aí faz focus group, que eu acho interessantíssimo. Acho que é uma das pesquisas que eu mais gosto de fazer, que é o focus group, porque você vê eles de uma forma muito genuína ali, trocando, conversando. Enfim, mas acho que não sei se é habilidade, mas eu acho que despertou uma curiosidade ainda maior em mim de entender mais sobre o comportamento humano. Como a Laura falou também, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, de trocar, entender o que está acontecendo, quais são as novidades e tudo mais. Então, acho que me despertou ainda mais essa habilidade, não sei se eu posso dizer, mas de ser ainda mais curiosa com tudo. E acho que tem uma questão muito de persuasão, talvez, porque quando você entende um pouquinho mais de GC, você entende do shopper, você tem o dado, aí você fala com operações, e ainda do varejo, acho que tem uma diversidade de áreas que você fala, praticamente todas. O GC é como se fosse um ponto central, que tem é um pouco diferente da forma como é o GC da indústria, né? Que tem outras áreas ali também, mas não necessariamente você está no centro de tudo, né? Então, acho que tem muito desse poder de persuasão mesmo, de entendendo shopping, entendendo dados, entendendo como cada área funciona, você conseguir se comunicar bem, você conseguir mostrar o que de fato é importante para o cliente na ponta, através da necessidade de cada uma das áreas. Então, acho que essa foi uma habilidade que aflorou mesmo, sabe? De conversa ainda mais detalhada com outras áreas. Maravilha. E aí vou até colar o dado aqui, porque em cima do que vocês estavam falando, sobre desenvolvimento de carreiras, principalmente de representatividade feminina, né, em cargos de liderança. Acho que tem uma questão de história da sociedade mesmo também, né? E muito do que a gente falou antes tem várias coisas que eu fiquei pensando aqui, gente, mas uma das coisas que a gente estava falando de referências. Então, se fala muito também de como a gente cada vez mais apresenta referências femininas de lideranças para as crianças. Para que as meninas também aprendam que sim, elas podem. Né? Então, tem um vídeo que eu vi que é muito legal de
de uma escola, eu não sei qual é a nacionalidade desse vídeo, enfim, mas ele é em inglês. Não sei se é americano ou inglês mesmo, né? Mas traz um pouco da escola e aí tem profissionais que vão visitar e aí são profissionais como astronauta, bombeiro, enfim. E aí as pessoas estão normalmente com um uniforme, então não dá para ver o rosto. E aí todo mundo imagina eles que é entram, homem? Antes de entrar, eles pedem para desenhar. Desenha. E as crianças desenham tudo referência masculina. E aí, quando entram todos esses, são todas mulheres. Todas são mulheres. Não, quando vê o vídeo, é quase de chorar, assim, porque é bem impactante. Eu vi esse vídeo numa oportunidade que a RD me deu. A gente tem um treinamento de liderança feminina. E foi muito legal, porque a gente teve vários encontros e várias trocas com realmente mulheres que trabalham que são líderes, né? Ou mulheres que trabalham com treinamento. Enfim, a gente teve várias trocas e esse vídeo surgiu lá. E acho que esse treinamento mudou um pouco a minha maneira de enxergar o dia a dia, porque você às vezes não enxerga as pequenas nuances que existem, né, na carreira. Então, tem essa questão de referências, tem a questão de você se impor muitas vezes, né? Eu acho que o meio masculino também vem de um histórico de que tem que se impor, de que tem que ser forte. Então, tem esse lado para o homem também. E aí a mulher, quando ela se pega numa reunião, às vezes, de muitos homens, ela tem que quase se portar realmente como muito forte e se colocar de forma muito assertiva. E que muitas vezes a gente não foi treinada no dia a dia assim, né? Então, acho que tem esse grande desafio em reuniões. E pensando até... Eu me pego muitas vezes em momentos com amigos, de ouvir comentários que você não prestava atenção antes. E você tem que cada vez mais se colocar. Eu tenho feito até cobranças do meu marido, de como ele também contrapõe os homens em alguns momentos de que vem comentários que não favorecem, não chegam a ser comentários puramente machistas, mas às vezes comentários que têm uma nuance. Já está enraigado ali no pensamento. Está por trás. E aí a gente tem que... E aí acho que durante esse treinamento de liderança feminina, a gente foi muito provocado para, não só na questão de feminino, mas a gente falou bastante de racismo também, de como a gente, percebendo esses comportamentos ou percebendo comentários, você não deixa passar, né? Então, tem vezes que você vai deixar. Nem sempre você consegue se colocar naquele momento, assim, de ter esse pensamento rápido. Mas toda vez que você conseguir ver uma cena e realmente falar, não, aqui não tá legal, gente. Vamos mudar para cá esse comentário. Acho que você vai construindo e isso vai ser conquistado, assim. Muito legal. O treinamento, isso foi bem legal. A troca foi muito legal. Realmente é rico. Tu vai puxando isso no teu dia a dia, assim, sabe? E foi recentemente eu tive uma conversa teve uma situação com os amigos, assim, que eu fiquei com aquilo. Eu falei assim, não tá legal. E aí eu tentei botar, assim, mas os homens unidos, assim, é mais difícil deles te ouvirem, assim, né? E aí eu conversei com meu marido depois, falei, eles não dá, podem você pensar, tem uma filha mulher pra criar, e homem. eles podem Você pensar a mulher chata vindo falar, né? Você tem que se impor. Assim, E aí foi uma provocação. Por isso que eu voltou agora, que eu lembrei. Mas muito legal mesmo. Eu acho que é fantástico, Laura, tudo que você falou, porque eu até trago também pensamentos do que muitas vezes eu vivi, muitas vezes não reparei, né? Então, por exemplo, essa questão que você falou, comentários e como muitas vezes homens se comportam entre eles e não percebem que muitas vezes mulheres têm o seu lugar de direito e se esforçaram para estar ali. Eu posso dar um exemplo que eu vivi, que no início da minha carreira tive uma gestora fantástica, assim, eu posso nominar aqui Ana Vidal, assim, incrível, minha primeira gestora de GC, eu não estaria aqui se não fosse por ela. E teve uma vez que a gente foi num cliente, e eu comecei minha carreira já relativamente tarde, porque eu fiz 2 faculdades, então fui para o mercado já com quase 25, 26 anos. E aí eu lembro que a gente foi numa reunião de cliente, né, ela e eu, e aí o cliente veio me atender falando assim, nossa, que bacana, você já está liderando uma cadeira de GC, uma área que está surgindo nova no mercado, já tão novo assim. E aí eu falei para ele, não, eu sou simplesmente analista da área, quem é gerente é ela. Aí sim que ele virou assim meio assustado, aí que ele foi falar com ela, entendeu, sobre os assuntos e depois a gente entrou para a reunião. Então acho que é muito de como a gente já tem vieses inconscientes que assumem que os homens que estão na posição de liderança e não as mulheres, né? Então como a gente vai
passando isso de uma maneira cada vez mais consistente para as novas gerações, para a gente poder equilibrar essa balança e eles verem que, enfim, mulheres vão desenvolver os papéis e podem desenvolver esses papéis igual os homens, e a gente vai equilibrando isso ao longo da história. Tá? Não, maravilha. E aí, deixa eu agora perguntar um pouquinho para vocês em relação sobre formação de times de alta performance, times que desempenham muito bem. Acho que eu tive como posso dizer, quase que a bênção de trabalhar diretamente com vocês duas e ver como vocês conseguiram formar times que entregavam muito bem, pessoas que eram muito comprometidas com o trabalho. E quero saber um pouquinho do segredo de vocês. Como é que vocês faziam para ter times que eram complementares, que eram tão engajados e que se esforçavam tanto para entregar em prol da visão que vocês duas passavam para os seus times. Então, vamos começar agora. Pode ser você, Flavinha? Quero ver um pouquinho dos segredos de formação de times de alta performance que vocês têm. Segredo. Eu também queria saber. Não, mas eu acho que depende muito de cada um ali, né? Óbvio. Eu, pensando, Flávia, como profissional, tive a sorte grande de ter líderes que me inspiraram e muito. Então, assim, em todas as empresas, consigo lembrar de pessoas que me marcaram e que me trouxeram realmente... me agregaram muito, sempre foram um exemplo para mim. E pensando em exemplo, para mim você conseguir, na prática, executar, ser um exemplo de fato, né? Então, tudo que você fala, você de fato cumpre, você de fato executa. Então, pensando nas lideranças que eu tive, eu tento sempre seguir isso muito, mas para mim o segredo não é nem... São as pessoas mesmo, né? Não é a Flávia, indivíduo ali, é cada um que forma o time. Então, sempre a gente vai ter pessoas que são mais ou menos curiosas, mas como elas se complementam, mais ou menos analíticas, como que elas se complementam. Então, acho que o segredo é a gente conseguir identificar, que é muito difícil, né? Muitas vezes a gente não consegue, mas é como que a gente identifica cada personalidade para adequar para cada uma das atividades. E muitas vezes a gente erra e tá tudo certo. Mas aí nisso a gente se desafia o time também. Mas para mim é achar pessoas que queiram, que tenham vontade, que tenham curiosidade. As pessoas do meu time que foram promovidas porque elas foram atrás, porque elas pegaram uma ponta ali, começaram a destrinchar e foram longe, sabe? Então, para mim, depende muito das pessoas, realmente. Mas pensando em liderança, é como que a gente tenta orquestrar realmente cada personalidade, cada habilidade ali no dia a dia para cada atividade. Então, acho que o segredo é conhecer as pessoas, de fato, né? Para saber quais são as ambições de carreira, as ambições pessoais. Tentar fazer uma grande... mescla de todas essas informações. Maravilha. Acredito muito nisso também. No conhecer. Acho que é o desafio. Ouvir, conhecer, entender qual a competência de cada um, que mais... e você tem que dar os desafios corretos, né? E fazer as provocações certas para as pessoas. Então, ser líder não é fácil, né? Acho que sempre eu estava conversando sobre isso esses dias. Num trajeto longo de carro que tivemos em grupo de empresa, a gente estava discutindo como crescer não é fácil, assim. Às vezes a gente pensa que quero ser um coordenador, quero ser um gerente, parece ser mais fácil às vezes para quem está ali. E acho que o desafio de liderar pessoas, depois que você se pega liderando pessoas, é muito disso, de conhecer cada um e provocar cada um a trazer o seu melhor. E o melhor vai ser diferente em cada caso. E como que você coloca as pessoas no lugar correto. Então, fazendo analogia com categoria, como a gente estava falando aqui, cada categoria tem uma característica, né? Então, vai ter uma que é mais brigada de preço, que você precisa ser mais rápido, você precisa ter muita interface com comercial para conseguir trazer negociações. Então, tem uma... E tem outras que são de construção. Então, você tem que ter alguém que pensa mais a longo prazo. Como que você consegue botar essas pessoas na categoria certa para poder usar dessas competências e provocar, ouvir e tentar. Eu sempre tento desenvolver as pessoas. Acho que
pelo menos para mim, uma das grandes realizações, quando eu sair da RD, vai ser o que eu deixei para trás de pessoas que vão lembrar de mim como uma líder, ou que de alguma maneira, mesmo não sendo líder, eu influenciei na carreira delas. Isso é fantástico, assim, não tem um pingo aqui para adicionar para quem está acompanhando a gente. Brilhante a resposta de vocês duas. E aí, enfim, tudo que é bom uma hora acaba, né? Então a gente está indo para o bloco final aqui do nosso podcast. E aí eu queria aproveitar para fazer 3 perguntinhas aqui diretas para vocês. É praticamente aqui um bate-bola que a gente vai ter. Agora eu vou começar aqui por você, Laura. E queria te perguntar um erro comum que você ainda vê muita gente cometendo dentro da área de GC. Um erro comum na área de GC. Gente, eu acho que vou linkar com o que a gente falou lá atrás de execução, assim, de achar que você tomou a decisão ali, fez o corte do SKU, enviou a fotinho do planograma, pronto, feito. Não é assim, né? Se a gente não conseguir, de alguma maneira, trazer aquelas informações e influenciar ao máximo para que aquilo realmente aconteça na ponta, você não tem resultado. Do seu lado, Flavinha? Concordo 100% com a Laura e eu traria também a questão de achar que GC é só planograma. Então, como eu falei, tem muita coisa por trás, é muito tempo demandado por trás, também muita estratégia, muita reunião, muita pesquisa realmente com o cliente. Então, além da parte de sem a execução, a estratégia não acontece, para mim é achar que GC é planograma. Bom, beleza, agora para você, Flavinha. Um livro, série, filme que te inspira? Saindo um pouquinho desse universo, porque de GC, de corporativo... Não precisa ser nada corporativo. Eu gosto de ver coisas que não necessariamente tem a ver também pra gente explorar outras partes da mente ali. Mas assisti recentemente a série Pluribus, não sei se é Pluribus, Pluribus, enfim. E, assim, achei bastante interessante. É uma série diferente de qualquer outra, mas achei bastante interessante. Não sei se vou dar spoiler, então quem estiver assistindo não... Mas eles basicamente são infectados por um vírus do bem. Então, todo mundo está conectado por uma única mente. Então, todo mundo vê a mente de todo mundo, sabe o que o outro está sentindo, exceto 12 ou 13 pessoas. E aí, tem alguns desdobramentos ali, que é interessante, né? Mas chegou uma parte específica que eles também não podem mentir. Então, eu associei isso muito a uma inteligência artificial. Eu gosto, como curiosa que sou, gosto de entender o que está acontecendo com as tecnologias, mas eles não podem mentir. E aí eles começam a fazer perguntas e eles tentam desviar para outros lados. E eu fiz uma comparação muito com, realmente, quando a gente vai para um chat GPT, começa a fazer algumas perguntas, ele te dá uma mega contextualização, mas às vezes não vai preciso no que você precisa. Aí você fala, isso daqui não está tão certo, você tem razão. Então, foi muito essa conexão que eu fiz. Até quero ler um pouquinho depois do que de fato é a tradução dessa série, mas eu achei muito interessante para sair desse universo e, de certa forma, a gente sempre associa, né, com o que está acontecendo no mundo atual. Então, é interessante. Interessante, muito bacana. Do seu lado, Lau, livro, filme ou série? Vou trazer uma série. Vou desenterrar uma que eu vi já faz um tempo, mas que conecta também com liderança feminina. Borgen, não sei se alguém já viu, que já conhece, mas é uma mulher que assume como primeira-ministra na Dinamarca. Sim. E é bem legal pelo desdobramento, tanto do desafio dela como mulher, e ela é super humana, assim, e isso é super forte, é um dos motivos, acho que ela foi eleita, inclusive. E aí traz os desafios do dia a dia, das conexões políticas, então traz muito esse... Né, por trás das câmeras aí o que tem de desafio político e o desafio dela pessoal, né, de administrar marido, filhos e mais a vida política. Perfeito. Aliás, vou anotar para ver Pluribus, ainda não vi, e Borgen é uma série fantástica. Assim, eu anotei também. Tá entre ali os marcados de favoritos. E para a gente fechar, queria te perguntar, agora começar por você, Lau. Que dica você deixaria para mulheres que estão começando e querem crescer dentro de uma carreira, seja de indústria ou de varejo, no mercado brasileiro? Profundo. Acho que eu falei bastante até quando a gente estava falando de liderança feminina sobre se impor, né, nas suas vontades e buscar o equilíbrio, né?
Então, procure sempre, acho que qualquer pessoa, não só mulheres aqui, né? Mas acho que você tem que cada vez mais ter claro o que você está buscando, o que você vai abrir mão, né? E como que você vai trazer esse equilíbrio sempre, porque todos nós buscamos o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Entender sempre com o seu líder quais os pontos que tem a melhorar, o que ele espera de você. Tentar dar um passo para trás sempre, não aprofundar, não, né, deixar o dia a dia, que é outro desafio, o dia a dia te atropelar, mas tentar dar esse passo para trás e entender o todo, que quando a gente estava falando um pouco de carreira antes, acho que esse desafio de cada vez que você sobe, você tem que ampliar o seu olhar, né? Você olha um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Então, tentar fazer esse exercício no cargo que você já está, para poder ter o próximo passo, acho que é importante. Maravilha. Duas coisas na minha visão. Primeiro tenham lideranças femininas que te inspirem. Então, isso tudo que a Laura falou em relação a esse vídeo que ela comentou já é inspirador. Então, acho que como que a gente tenta trazer isso mais pro dia a dia e quebrando um pouco o protocolo aqui, vocês quebraram agora a minha vez. Esse episódio está sendo muito especial mesmo, porque a Laura, para mim, é uma liderança feminina inspiradora. Mas a gente já conversou sobre isso. Você para mim também já te falei. A gente já, antes disso tudo, né, de falarem mais sobre isso, quando eu me movimentei para outra empresa, ali, a gente conversou muito sobre isso, do quanto a gente se admira, o quanto que ela é uma inspiração, enfim... pela carreira mesmo, por tudo que a gente passou juntas, né? Pela construção que a gente fez. Então, tá sendo muito especial mesmo. E, de novo, não é uma conversa de agora. A gente já se falou isso, que bom, né? A gente não deixa para falar só em determinados momentos. Então, acho que é isso. Tenham lideranças femininas. E, no geral, realmente tá antenado com as coisas que estão acontecendo, porque GC como um todo é uma área muito dinâmica, né? A gente precisa realmente estar conectado com tudo que acontece para entender os diversos comportamentos. Eu estou fazendo um parênteses rápido aqui. Recentemente, eu li sobre algumas tendências que estavam acontecendo e uma delas é como que a gente traz para a realidade do nosso dia a dia, principalmente, e que eu não tenho a resposta ainda, de não pensar mais em idade, mas sim em mentalidade, né? Porque muitas vezes... uma categoria específica, ela pode ter um comportamento de uma pessoa que tenha 25 anos, o mesmo comportamento de uma pessoa de 65, porque os hábitos, eles estão... não é mais algo linear, né? É algo que ninguém consegue explicar mais. Então, por todos os movimentos que estão acontecendo. Então, acho que é ser curioso realmente para entender e agora me ajudar a decifrar como que a gente traz isso para a realidade de GC, como a gente pensa de formas diferentes, como que a gente faz uma leitura realmente do shopper para traduzir isso na gôndola de uma forma diferente e com a tecnologia nos ajudando. Não posso perder o gancho. Vou ter que quebrar o protocolo de novo. Pode ir à vontade. Mas a Flávia trouxe aqui a questão admiração mútua, mas um ponto que você trouxe que eu já te falei várias vezes, que você foi meu apoio em momentos que eu precisei, né? E acho que isso é um dos recados também, sabe? Pra gente crescer e ter uma vida saudável profissional, você tem que ter os seus pontos de apoio. Você tem que saber em quem você confia para tratar de determinados assuntos, né? Então, tem assuntos que você talvez não fale com o seu chefe. Tem outros que você vai falar com o seu colega mesmo. Tem outros que sim, você tem que falar. Então, ter alguém, referência, algum par, algum colega, que se torna aquele seu amigo, né? Também algumas horas para trocar e realmente pedir ajuda, né? O que eu faço por aqui? Acho que a Flá me ajudou muito em momentos, então acho que todos nós temos momentos difíceis aí, assim, sem ela ter o meu apoio, ela já falei para ela, sem ter esse apoio, não estaria provavelmente aqui onde estou. E você, Bira, vou aproveitar também. Lá atrás, eu nem era de GC, ouvi muito falar de você, de toda a transformação que você fez lá em conjunto com a Cíntia, vou citar nossa amiga Cíntia aqui grande também. Amiga, Cíntia. E eu lembro que eu ficava assim, nossa, mas quem é esse Bira aí? Eu quero conhecer esse cara aí, gente, que tá transformando tudo aí. Então, já tinha uma admiração lá naquela época. Então, acho que ter pessoas que você admira e que você, né, vai atrás para entender um pouquinho melhor o que ela fez, que ela tá se tornando tão falada, digamos assim, é importante. Assim, fantástico. Sim, só posso falar obrigado para vocês duas. A minha admiração
enfim, por vocês, e aí vocês sabem disso, assim, vai muito além do ramo profissional. Admiro muito a história de vida de vocês, a construção de família de vocês, os valores que vocês carregam, cada uma de um jeito especial. Vocês são completamente diferentes e, ao mesmo tempo, extremamente complementares no jeito de ser, na forma de lidar. Enfim, eu acho isso fantástico. A amizade que vocês nutrem uma pela outra. Assim, e poder estar sentado aqui, depois de tanto tempo de carreira, diferentes empresas, diferentes cadeiras, e saber que a gente consegue continuar cultivando isso, o CPF, não o CNPJ, para mim é fantástico. Então, assim, acho que a única mensagem final que eu posso deixar aqui nesse episódio, né, a gente iniciando esse mês da mulher dentro do Papo de GC, é inspirem-se em pessoas como essas duas, né? Muitas vezes a gente estava até discutindo aqui antes de começar o episódio, né? Quem é sua grande inspiração do ponto de vista feminino? Eu estava lá falando de Michelle Obama e tudo mais. Eu tenho 2 inspirações aqui na frente, né? Pessoas que me ajudaram muito, pessoas com quem eu trabalhei diretamente, tive esse prazer e com quem eu aprendi muito, né? Flavinha me ajudou muito e foi um grande braço de apoio quando eu estava mais ou menos perdido, com a equipe toda capenga, para a gente conseguir construir muita coisa junto. Laura, você me trouxe uma visão complementar comercial absurda. Eu com certeza não teria assumido cadeiras que eu assumi depois se eu não tivesse pego um pouco da visão comercial que você me ajudou a trazer. E como você bem colocou, GC fica no centro de tudo. Então, se eu não tivesse grande parte do olhar comercial que você me ajudou a entender também, eu não teria uma visão tão complementar. Então, assim, vocês são profissionais fantásticas, pessoas incríveis. Assim, parabéns por tudo que vocês vêm construindo. E continue sendo quem são, que com certeza vocês inspiram não só a mim, mas a muito mais gente. E, assim, como homem, eu deixo também um recado que tentem construir, acho que não só times, mas tentem construir, acho que, relações cada vez mais plurais, né? Acho que a diversidade, eu brinco muito, né, que diversidade gera resultado. E aí, quando a gente fala de diversidade de gênero, diversidade de raça, enfim, de orientação, acho que a gente precisa se abrir cada vez mais a ter times plurais, a ter relações plurais, para a gente poder entender como o mundo funciona e poder construir relações genuínas. Tá? Então, super obrigado, foi um prazer ter vocês aqui. Espero que seja o primeiro de muitos episódios. Nossas trocas vão continuar acontecendo naturalmente no CPF. Assim, foi incrível abrir o Papo de GC do Mês das Mulheres com vocês duas. Galera, se fez sentido para vocês, vocês curtiram, por favor, curtam, comentem, compartilhem, coloquem esse episódio aí para as pessoas que façam sentido, e a gente vai continuar aí com muitas outras mulheres potentes também que vão vir aqui falar junto com a gente sobre esse impacto do poder feminino no mercado brasileiro. Até a próxima, pessoal. E muito obrigado, meninas. Obrigada. Super obrigada. Foi demais. Muito bom. Muito obrigada.